Até eu me emociono um pouco de falar e desculpa se alguém não entender isso, mas eu não senti amor de mãe no início do meu filho. Eu cheguei uma vez aí pro Google e perguntar pro Google por que eu não amo meu filho. Enquanto tu via todas as mães, eu via minhas amigas, na idade que eu tava muitas amigas estavam tendo filho, e elas eram felizes, e daí veio uma culpa muito grande, que merda de mãe que eu sou. E aí eu comecei a procurar desenvolvimento pessoal. Aí foi que eu comecei a entender a rejeição, que talvez o meu filho tava tendo aquele comportamento por causa da rejeição. E hoje nós vamos conhecer a jornada dela. Ela veio diretamente da Alemanha para fazer esse encontro, mora lá, tem 12 anos, ela fez muita coisa por aqui, tem novidade chegando por aqui. Ela vai contar um pouquinho para vocês, quero apresentá-la oficialmente. Ela que é empresária, mãe de um filho de 8 anos, mora na Alemanha há mais de 8 anos, hoje é líder de uma comunidade chamada É Com Elas. Senhoras e senhores, recebam comigo aqui no encontro Michele Jacobs. Olá, Ramon. Muito bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Meu segundo encontro, estou muito feliz e agora contando novidades. Muito bacana. E toda vez que eu converso com você, quando a gente está nos bastidores, ali alguma coisa, eu te vejo com muita energia. Sim, eu tenho. Disposição não falta aqui. Sempre foi assim? Sempre foi assim, desde que eu sou pequena. Eu sou pau para toda obra. Então, foi uma das perguntas que eu sempre me fazia enquanto eu estava empreendendo e as coisas não estavam caminhando como eu gostaria. Pô, eu tenho tanta disposição, eu consigo dormir pouco e acordar de bom humor, se precisar que eu trabalhe muito, eu consigo, eu tenho uma energia, eu tenho muita energia de sobra, assim. Então, isso me ajuda muito, é importante para o empreendedorismo, principalmente num certo momento da tua carreira. Então, eu não conseguia entender que como alguém com tanta disposição não ia para frente como merecia. Que o dinheiro até entrava, mas ele desaparecia na mesma velocidade que ele entrava. Você falou de energia para empreender. Você sempre foi empreendedora? Começou a ser empreendedora em algum momento? Como que foi a sua jornada até você empreender? Não. Eu não tinha a menor noção que eu iria empreender. Eu cresci na era industrial mesmo, né? Fui ali domada para fazer faculdade e trabalhar em uma grande empresa. Nessa jornada, eu fui conhecendo empreendedores. Então, eu conheci o pessoal do digital e eles tinham uma flexibilidade de vida deles. Eles pareciam ganhar muito dinheiro, pareciam ser muito felizes. Eles pareciam ser pessoas diferentes das pessoas que eu convivia nos escritórios. Até que eu já tinha morado fora. Vim para São Paulo para terminar a minha faculdade, comecei a trabalhar em uma grande empresa e nesse meio tempo eu conheci um alemão. E quando eu conheci essa pessoa, a gente morou alguns anos no Brasil e decidimos, depois de alguns anos, voltar para a Alemanha. Quando a gente voltou para a Alemanha, eu me deparei com uma situação que eu não falava um A em alemão. E Você foi morar na Alemanha sem falar alemão? Sem falar alemão. Eu estudei um pouquinho aqui, mas não servia só servia para dar um Guten Morgen, que é bom dia. Então, eu falei, puxa, eu já tinha morado na Inglaterra quando eu era mais jovem, e lá eu trabalhei de faxineira, fritei batata frita, garçonete. E eu falei, cara, eu não quero isso para minha vida de novo. O que eu vou fazer? E aí eu fui para a internet e descobri o digital. E eu falei, nossa, o digital dá para te trabalhar falando inglês e tal, é um mundo bacana até. Quero trabalhar no Google. Aí botei na minha cabeça que eu iria ir para o digital para trabalhar no Google. E aí eu consegui um emprego rapidamente, uma empresa de games que eu fazia compra de espaços em sites como Terra, UOL, para essa empresa aqui no Brasil. E nessa jornada eu fui conhecendo empreendedores. Então, eu conheci o pessoal do digital e eles tinham uma flexibilidade de vida deles. Eles pareciam ganhar muito dinheiro, pareciam ser muito felizes. Eles pareciam ser pessoas diferentes das pessoas que eu convivia nos escritórios, em quais eu tinha trabalhado. E aquilo me chamou muito a atenção. Então, eu conversava muito, eu perguntava muito para essas pessoas. E aquilo foi me abrindo os olhos. Então, quando eu senti coragem, eu comecei a me organizar e eu tinha, na época, muitos contatos desses lugares que eu trabalhava e fui
e decidi abrir minha empresa lá na Alemanha. Como é que é para abrir um CNPJ na Alemanha? Então, eu fui lá meio com... Você não sabia de nada? Não sabia de nada. Eu levei o meu celular, que na época não tinha inteligência artificial, então era só o Google Tradutor. Isso foi em 2013. Não, 2014, perdão, 2014. Você pegou lá suas coisinhas, deixa eu ir na prefeitura aqui da Alemanha para abrir meu CNPJ. Deixa eu ir na prefeitura para abrir meu CNPJ, levei o Google Tradutor e aí escrevi, mostrava, mímica, e aí saí de lá com a minha empresa registrada. E aí nisso eu fui construindo a minha carreira. Antes de eu ser mãe, que foi assim o ápice da minha carreira no digital, eu estava ganhando em torno de 15 mil euros, trabalhando sozinha, né, nisso. Então eu tava vivendo o sonho. 15 mil euros em 2015, por ali. Uhum. Você tava vivendo a vida do sonho do brasileiro médio bem acima. Isso. Que o brasileiro fica naquela... Tem aquele lugar dos 10 mil reais. Quando eu bater 10 mil... Você não bateu 10 mil reais, bateu 15, mas foi 15 mil euros, né? Exato. E o euro hoje, inclusive... Na época, um euro era 3 reais, era mais ou menos isso. Mas eu estava vivendo o sonho que eu sonhava, né? Que eu viajava muito, daí eu, apesar de ser casada na época, eu vivia indo em conferências, fui várias vezes à China, fui a Hong Kong, fui na Austrália, fui várias vezes nos Estados Unidos, viajei toda a Europa. Então, eu estava vivendo esse sonho, sabe? Aquilo que eu sonhei. Só que não estava mais combinando com a minha vida, com o meu casamento e tal. E aí, eu não tomei uma decisão de me separar no momento certo e acabei ficando grávida. A minha gravidez foi um pouco complicada. Eu acho que por essa questão, que na verdade eu estava vivendo esse sonho. Então, eu ser mãe não estava na minha lista. Muito pelo contrário, eu não pensava nisso. Então, quando eu me vi com a realidade de ser mãe, eu falei, pronto, já era, agora acabou o meu sonho, eu vou ter que continuar casada. E claro que isso impactou na minha gravidez, que começou a me trazer problemas. E aí, o que aconteceu, Ramon? Como eu não tinha criado uma estrutura do meu negócio para ele andar sem mim, eu fazia praticamente eu tinha esse ganho praticamente com alguns freelancers e eu trabalhando, que era fácil e tal. E eu não tinha estrutura, então eu fui perdendo cliente a cliente. Quanto menos eu podia trabalhar, eu fui perdendo cliente a cliente. E aí eu fui ficando ainda mais presa no meu casamento, porque daí tinha a questão financeira. Eu não estava ganhando mais dinheiro, o filho, eu na Alemanha. E daí eu pensava, meu Deus, como que eu me coloquei nessa situação e como que eu vou sair dessa situação? E como ficou em relação ao seu filho? A prioridade, a partir de agora, seria o meu filho. Conversei com o meu time, falei, eu só trabalho quando meu filho estiver comigo até 13h30 da tarde. Deve ter sido uma decisão muito difícil, né? É muito difícil para mim, porque... Não difícil porque é difícil, mas para eu aceitar, porque eu amo trabalhar e é uma mudança, assim, para mim, nossa, vou ter que ficar brincando de tarde agora e tal. Eu nunca gostei, sabe? Então eu teria que me acostumar com aquela situação. E aí eu conversei com o meu time, eu falei, não aceito mais ligações, não vou atender, só casos urgentes. Ramon, até eu me emociono um pouco de falar e desculpa para quem não, se alguém não entender isso, mas eu não senti amor de mãe no início do meu filho. Eu cheguei uma vez aí pro Google e perguntar pro Google por que eu não amo meu filho. Enquanto tu via todas as mães, eu via minhas amigas, na idade que eu tava muitas amigas estavam tendo filho, e elas eram felizes, e daí veio uma culpa muito grande, que merda de mãe que eu sou. Eu me olhava assim, que merda de mãe que eu sou, como é que eu posso ser uma pessoa tão ruim, como que pode ser isso? E aí eu comecei a procurar desenvolvimento pessoal, por si só, né? Comecei a ler livros, fazer terapia. Aí foi que eu comecei a entender a rejeição,
que talvez o meu filho estava tendo aquele comportamento por causa da rejeição. E você sentiu a mudança nele, no seu filho? Senti. O meu filho ainda tem muitos resquícios desse passado, então ele ainda chora muito, ainda tem uns trejeitos muito infantis para a idade dele. Foi diagnosticado já com TDAH, dislexia e tal, mas a gente está trabalhando muito juntos. E agora, até há umas semanas atrás, fui chamada na escola para a gente falar como ele está evoluindo, como está sendo rápida a evolução dele nos últimos meses. A escola veio me chamar para conversar sobre isso, que eles estão super surpresos. Claro, a gente está fazendo alguns trabalhos e tal, que eu vou acompanhando. Eu acompanho ele na ergoterapia, na questão de aprendizado. Então, eu estou muito presente. E olha a diferença que isso está fazendo. E daí, paralelamente, eu estou trabalhando menos e parece que as coisas na empresa estão fluindo mais.